Olá a todos, boa tarde. Sou Débora Romanini, do marketing da Danfoss, e gostaria de dar boas-vindas ao webinar Osmose Reversa e Soluções Inovadoras Danfoss, com o convidado Joaquim Marques Júnior, Anderson Ferreira e Cíntia Tomás, da equipe da Danfoss. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos pela presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verá a seguir pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma. No lado esquerdo superior, você verá o webcam dos nossos apresentadores. Logo abaixo, está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema. Em alguns casos, links para download de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo este campo. À direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível ou agendar uma reunião enviando um e-mail. Também estão disponíveis os tópicos para você compartilhar este webinar em suas redes sociais e se inscrever na nossa newsletter. Na parte inferior da tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Caso a câmera do apresentador ou os slides fiquem travados, por favor, atualize a tela do seu navegador. Pedimos que ao finalizar este webinar, responda a nossa pesquisa de satisfação que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar o webinar. Agora passo a palavra ao Anderson para que possa iniciar o nosso webinar. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Desde já quero agradecer a presença de todos vocês nesse webinar. Estaremos aqui trazendo algumas informações aí sobre o processo de osmose reversa, onde o Joaquim vai estar falando um pouco sobre este processo, dando uma introdução. Em seguida, estarei falando um pouco também sobre as soluções da Danfoss para o sistema de osmose reversa para a água do mar, trazendo ali um pouco sobre os produtos do segmento de High Pressure Pumps. E a minha colega Cíntia vai falar também um pouco sobre os inversores de frequência, que também é um produto que a Danfoss possui em seu portfólio, para também estar atendendo aí a necessidade dos sistemas de osmose reversa. Então, eu estarei passando a palavra para o Joaquim, para que ele possa se apresentar para vocês, e assim, em seguida, ele dá sequência aí na apresentação dele, tá ok? Joaquim, a palavra está com você. Nessa tarde aqui para a gente falar sobre osmose reversa. Muito bem, a temática, em relação à Danfoss, em relação aos produtos deles desenvolvidos que podem ser utilizados em osmose reversa. E a minha intenção aqui é mostrar um pouco sobre a osmose reversa e o quão é importante muitas coisas que eles vão falar aqui hoje em relação ao processo de osmose reversa. Tá? Muito bem. Começar com uma introdução, A questão de osmose, ele é um processo natural que ocorre na natureza e ocorre nos seres vivos. É basicamente um movimento espontâneo de moléculas de solvente através de uma membrana semipermeável para uma região de maior concentração de soluto, na direção que tende a igualar as concentrações de soluto nos dois lados. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: quando eu tenho uma solução aqui em amarelinho, deixa eu pegar aqui só o meu aqui. Desse lado aqui eu tenho uma solução mais concentrada. E aqui com menos bolinhas amarelas, uma solução mais diluída. E elas aqui estão separadas por uma parede não permeável, tá? No momento que essa parede se torna uma membrana semipermeável, há uma tendência da água, do solvente no caso, deixa eu pegar aqui passar para o lado mais concentrado, tá? Porque a tendência aqui natural é igualar as concentrações. Como eu tenho mais soluto desse lado, concentrado, ele precisa receber mais água para ficar diluído, tá? Então, é um processo
semelhante à transferência de calor. Até quando a gente estuda isso na universidade, a gente estuda isso em fenômeno de transporte, né? A osmose nada mais é do que um fenômeno de transporte, mas de massa, tá bom? O que é a osmose reversa, que a gente fala tanto? Um detalhe importante é isso aqui, ó. A pressão osmótica. Se eu faço essa diferença de nível que eu acabo tendo entre essas duas soluções aqui, a gente chama de pressão osmótica. E essa pressão osmótica é importante, e depois eu vou mostrar outra fórmula que ela entra também, porque quanto mais concentrado é a minha solução, maior vai ser essa pressão osmótica. Então, daí que vem a questão das bombas de alta pressão, tá? Por quê? Porque à medida que você vai saindo de água doce para água salobra, para água salgada, muito salgada, água do mar, e vai chegar até em salmoura, todo esse caminho aí, a pressão vai aumentando. Então, você tem aí osmose reversa que trabalha na faixa até 10, 12 bar. Quando você vai para a água do mar, você vai para 60, 50, né, bar de pressão. Tá? Então, essa é a razão. Na osmose reversa, né, o processo de tratamento de água, se utiliza membranas semipermeáveis para remover os íons, moléculas indesejadas e partículas maiores que a água potável. O nome osmose reversa vem do fato de que se aplica uma pressão externa, tá, igual ou maior à pressão osmótica para reverter o fluxo. Tá? Então, aqui é o mesmo exemplo, mas estou aplicando uma pressão do lado mais concentrado. Estou forçando a água a passar contra a vontade dela, tá? Ela não gostaria de fazer isso, naturalmente. Então, estou colocando pressão. Que, na verdade, estou gastando energia, né? Tá? Para fazer isso. Então... Opa. Muito bem. Então, esta pressão que eu exerço desse lado mais concentrado para fazer a água passar por menos concentrado e ter aqui uma região de maior concentração e aqui uma região de menor concentração, na verdade, na osmose reversa, esse aqui é o rejeito e esse aqui é o permeado, tá? Olha que legal. Então, é isso que acontece na membrana. Então, por isso se chama osmose reversa. Basicamente, a osmose reversa é a menor das membranas que nós temos no ranking, né, das membranas de filtração. A gente tem microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração. A osmose reversa está aqui, ó, com uma porosidade menor que 1 milésimo de micron. Tá? É bem pequeno. E basicamente ela rejeita tudo, tá? Só passa água. Certo? E os sais também são rejeitados. Então, aqui você tem até uma situação aqui de tratamento que a gente encontra na prática, né? Aqui você teria o range aqui dos filtros de areia, enfim. Aí você entra em microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa. Essa aqui são os formatos, né, das membranas de osmose reversa. Elas podem ser encontradas no mercado em tamanhos aí de 8 polegadas, 4 polegadas ou 12,5 polegadas. E comprimentos aí, geralmente padrão de 40 polegadas, tá? E tem as pequenininhas também, que são para uso doméstico. Tá? O material externo da membrana é de fibra de vidro, tá? Porque a membrana está lá dentro. Para efeito de tempo, eu não coloquei aqui detalhes da membrana, tá? Só mais a parte externa para a gente poder andar com mais fluência aqui nesse webinar. E as membranas vão dentro de vasos de pressão. Então, você pega a membrana e alimenta aqui, coloca ela dentro do vaso. Os vasos também seguem o mesmo diâmetro das membranas, né? Você pode ter vasos aí que tem de 1 a 8 elementos, sendo que o padrão geralmente é 6. Né? Você vai encontrar 8 em usinas de dessalinização bastante grandes, que a gente vai mostrar aqui, inclusive, na minha apresentação. Material é o PRFV ou de inox, né? E elas podem aguentar aqui entre 10 e 80 bar de pressão, que é a pressão, como eu falei antes, para dessalinização de água do mar, por exemplo. Tá? Então, basicamente, numa osmose,
numa membrana, o que vai acontecer? Eu tenho uma corrente de alimentação que vai se dividir em duas, tá? Sempre. Uma corrente de permeado, que é a água que eu quero, que é a água sem os sais, e uma corrente de concentrado, que vai ter, enfim, toda aquela salinidade que eu mostrei antes, tá? Então, a água é forçada através de uma membrana, né? E você tem essa separação. Então, quando a gente fala de osmose, a gente sempre tem 3 correntes: alimentação, permeado, concentrado, tá? Aqui é o balanço, basicamente, né? A vazão que entra é igual a vazão de concentrado mais a vazão de permeado, e cada espécie, né, cada íon, cada molécula lá dentro vai ser a sua a vazão, né, de alimentação ou do concentrado ou do permeado vezes a sua concentração. Tá? É balanço simples aqui de massa, tá bom? Numa situação aí que a gente chama de padrão, geralmente a gente tem 75% de recuperação para água salobra, tá? E 25% aqui. Tá? Isso pode variar um pouco mais, um pouco menos, dependendo do número de estágios, né? Isso aqui seria o padrão para 2 estágios, né? Com 3 estágios você pode chegar aí a 80, 85, né? Uma situação também de recirculação, enfim, você pode aumentar mais. Mas para a água do mar, por exemplo, isso já vai cair aí para uns 50%, mais ou menos, tá? É mais difícil você separar os sais quando eles estão muito mais concentrados, tá? Muito bem. Essa equação que eu coloquei aqui foi justamente para mostrar a importância da pressão no processo de osmose, tá? Então, o J aqui é o meu fluxo, tá? De água que passa pela membrana. O KW aqui é a permeabilidade da membrana, que isso aqui é basicamente constante, tá? É uma característica da membrana. A pressão de alimentação, que vai ser a pressão gerada pela bomba de pressurização da osmose. Esse carinha aqui é a minha pressão osmótica, tá? É aquela pressão que eu mostrei, que quanto mais concentrada a salinidade, maior vai ser essa pressão. Tá? E essa pressão do permeado aqui é a contrapressão, tá? É a perda de carga, enfim, a contrapressão na tubulação que sai o permeado, enfim, todas as perdas de carga que você pode ter no sistema ali. Então, se você olhar essa equação, basicamente ela é o quê? É uma constante que multiplica a pressão que a bomba exerce no sistema, menos a soma da pressão osmótica e, enfim, da pressão do permeado. Então, olha que interessante. Esse cara aqui eu não mudo, porque isso aqui é a característica do processo, tá? Não tem como eu mudá-lo. Isso aqui vai depender da concentração de sal. Esse cara aqui depende do projeto. E ele vai aumentar, ele pode aumentar ao longo do tempo, por conta de perda de carga, esse tipo de coisa, por sujidade na membrana e tal. A permeabilidade da membrana pode ser afetada por sujeira também, tá? Mas a gente vai considerar que ela é constante aqui. Então, ou seja, com o passar do tempo, eu vou ter o seguinte, que se essa pressão minha aqui for uma bomba ruim, for uma bomba mal calculada, ou for uma bomba que não atende, enfim, ela não consegue manter a pressão que é necessária, se essa pressão aqui, deixa eu apagar aqui, pronto. Se essa pressão cai, meu fluxo cai também, tá? Então é importante você ter bombas confiáveis na osmose reversa, tá? Porque se ela, por algum motivo de desgaste ou de má concepção, de má fabricação, de qualidade, ela não mantiver a vazão, por mais que você tenha aqui uma boa membrana, o seu fluxo vai cair, tá? E também a importância de você fazer um dimensionamento adequado também da tua osmose e, consequentemente, da tua bomba. É tão importante você ter uma bomba de pressurização boa quanto é ter uma membrana boa. E vou dizer mais, vou além. É melhor você ter uma bomba boa e uma membrana ruim do que o contrário. Porque senão você não tem jeito, tá? Se for uma bomba ruim, esquece, cara. Você não consegue permear o que você precisa, tá? E ter a vazão, a recuperação que você precisa. Ok?
Aqui é um pequeno esquema aqui de osmose. Basicamente, como funciona, né, numa situação aí convencional, tá? Você vai ter um tanque de água bruta aqui. As bombas de alimentação que a gente chama, né? Geralmente nos softwares das empresas de membrana, a bomba de alimentação deles é a bomba de pressurização aqui, tá? Porque para eles não existe osmose até aqui, tá? Eles só consideram daqui para frente. Mas a gente tem que considerar todo o sistema. Então, você tem aqui a bomba de alimentação, vai alimentar aqui eu coloquei um filtro multimídia e um filtro de carvão. Poderia ser uma ultrafiltração, tá? Poderia ser, enfim, vários processos aqui que seria um pré-tratamento de acordo com a qualidade dessa água bruta. Tá? Depois eu tenho uma parte de dosagem aqui, né? De anti-incrustante, pode dosar ácido, pode dosar soda, enfim. Você vai fazer dosagens aqui específicas, também produtos aí antibactericidas, né? Justamente para biocidas, né? Para evitar desenvolvimento de fouling nas membranas, né? Fouling orgânico, fouling de bactérias, enfim, esse tipo de coisa. Tá? Então, vai depender de cada caso. Geralmente, eu diria mandatoriamente, a gente tem um filtro aqui, a gente chama de filtro de guarda, é um filtro aí que pode variar de 1 a 10 micras, eu gosto de usar 5 micras por padrão, que basicamente ele é um filtro de proteção das membranas, tá? Da osmose. A função dele aqui não é realmente ser um pré-tratamento ou ser algo que vai reduzir turbidez ou vai tirar sólidos, não. A ideia dele é proteger a membrana de partículas maiores que poderiam entupir os canais dela, tá? Essa é a função. Se você tem problema de qualidade de água, você tem que resolver no pré-tratamento. E aí sim, depois do filtro de cartucho, você chega na famosa bomba de pressurização, que é a bomba que mais consome energia no sistema de osmose. Porque ela é uma bomba de alto head, de alta pressão e de alta vazão, que é a própria vazão da sua osmose reversa. Tá? O fluxo passa pela osmose, certo? Aí lembra, tem duas correntes, né? Aí você vai ter uma corrente aqui de concentrado e aqui você tem a sua corrente de permeado. Tá? Numa situação aí de limpeza, você tem o sistema de SIP aqui só para exemplificar, né? E você faz a limpeza pelo mesmo caminho aqui da alimentação. Então aqui é um sisteminha aqui, um fluxograma simplificado aqui de osmose reversa, com a intenção aqui de situar aqui os dois principais equipamentos da osmose, que são toda vez, deixa eu apagar aqui, pronto, que são a bomba de pressurização e as membranas de osmose, tá bom? Aqui eu trouxe alguns exemplos de unidades de dessalinização. Essa aqui se encontra em Fernando de Noronha. O pessoal fazer turismo lá e o pessoal ter água potável em Fernando de Noronha, é necessário ter uma usina de dessalinização lá. Você tem uma planta lá de 72 metros cúbicos por hora. A bomba aqui, ó. Essa aqui fica em Israel. Até algum tempo atrás era a maior usina de dessalinização do mundo. Tem uma planta nova na Arábia Saudita que passou esse valor aí de 348 mil metros cúbicos por dia. Tá? Essa aqui é uma dessalinização que fica na termoelétrica de Itaqui, no Maranhão. Por sinal, eu fui gerente de engenharia e de projeto dessa dessalinização, isso há alguns anos atrás, foi em 2011. Até então, era a maior dessalinização do Brasil, tá? 200 metros cúbicos por hora. Aí foi passado por essa aqui em 2023, que é a da ArcelorMittal, 500 metros cúbicos por hora, né? Ficando no Espírito Santo. Olha a bomba aqui, ó. Esse aqui é o famoso Aquapolo, que fica aqui em São Paulo. O Aquapolo usa a membrana de osmose reversa aqui como parte de um sistema de reuso, né, de efluente tratado. Ele pega o permeado de um MBR e passa na osmose reversa para reduzir a condutividade, enfim, eliminar algum residual aí de orgânicos.
E essa água é uma água daí que é vendida para o polo petroquímico lá de Mauá. Tá bom? Esse aqui é um exemplo clássico, né, de uso de osmose reversa, mas não com pressão alta, mas eu coloquei aqui para mostrar o reuso também, potável. Né? O Aquapol é um reuso não potável, industrial. Esse aqui é um reuso potável, fica em Orange County, na Califórnia, e é uma das razões que eles ainda não... que eles tiveram que criar esse projeto aqui para poder enfrentar a crise hídrica deles, isso nos anos 80, né? Então, é um dos projetos aí mais antigos de reuso potável. Tá bom? É isso. Eu tenho um curso de osmose reversa online também, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato, eu passo o link. Esse aqui sou eu, depois vocês vão poder ver a minha biografia, pequena descrição aqui, mas também pode acessar as redes sociais aí, vocês vão me encontrar. Tá bom? Obrigado. Passa a palavra para o Anderson. Maravilha, muito obrigado, Joaquim, pela apresentação aí, excelente aí, introdução aí para um sistema de osmose reversa, né? Então, foi interessante aí o pessoal poder conhecer um pouco, entender como é que funciona, né? E aí, a gente vai dar sequência agora na apresentação, onde eu vou estar trazendo aí um pouco a respeito agora das soluções, né, da Danfoss, né, soluções eficientes e inovadoras que a Danfoss tem para os sistemas de osmose reversa, tá? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou o Anderson Ferreira, né? Tenho formação aí em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Paulista. Aqui estão os meus contatos também, para quem necessitar aí, né, tiver interesse aí em conhecer um pouco mais sobre os produtos da Danfoss, da linha de High Pressure Pumps. Estou trabalhando na Danfoss há quase 11 anos, né? Agora em dezembro eu completo 11 anos de casa. Já passei por alguns segmentos, né, algumas divisões dentro da Danfoss, né? Iniciei como estagiário trabalhando ali no SAC, né, no atendimento técnico, depois passei ali pelas divisões de refrigeração comercial, industrial, parte de automação também, e agora mais recentemente, né, estou trabalhando aí exclusivamente para essa linha de High Pressure Pumps, né? Então estou como vendedor externo sênior e atualmente sou responsável pelo atendimento, né, aos fabricantes de equipamentos, né, aos distribuidores e também usuários finais, e também acabo dando suporte aí para o meu gestor, né, na América Latina. Vou falar um pouquinho agora sobre a divisão de High Pressure Pumps, para que vocês possam conhecer, né, e vocês possam saber da história da Danfoss, né, quando começou a Danfoss com essa linha de produtos. Então, a história se iniciou em 1980 ali com o filho do fundador, né, da Danfoss, que é o Jürgen Clausen, né, o fundador da Danfoss é o Mats Clausen. Nesse momento, o filho do fundador, ele era um dos diretores aí da divisão hidráulica da Danfoss, né, hidráulica óleo, que é uma linha também que a Danfoss tem há muito tempo já, uma das líderes hoje aí no fornecimento de produtos hidráulicos. E aí, juntamente com um outro diretor que tinha, eles viram a necessidade, dentro do segmento aí alimentício, de ter um produto, né, uma bomba que pudesse trabalhar com água, porque até então se utilizava óleo, né, e aí tinha problemas com contaminação, né, e aí eles tiveram essa brilhante ideia de já utilizar, né, a tecnologia de bomba de pistão axial, que já estava dentro do portfólio da Danfoss, porém sendo utilizada para óleo hidráulico, e eles começaram a desenvolver, né, esse produto aí a partir de 1990 para trabalhar com água, né, e visando atender essa indústria alimentícia. E aí, em 1994, eles, né, finalmente teve a finalização do desenvolvimento desse produto, né, e aí teve a introdução, né, das bombas da Danfoss ao mercado, né, com o nome NESSI, né, que era o nome antigo da nossa divisão de High Pressure Pumps. E aí foi passando, né, essa divisão ela foi dando segmento, foi crescendo, desenvolvendo novos produtos, né, para poder atender esse mercado, e começaram a descobrir também outros mercados, né, no qual poderia ser aplicado essas bombas de alta pressão de pistão axial e deslocamento positivo, né. E aí entrou os segmentos de indústria de madeira, sistemas de combate a incêndio, sistemas de umidificação,
e limpeza industrial, né? Então, até aqui, as bombas da Danfoss de alta pressão, elas trabalhavam com água tratada, né? E, mediante isso, surgiram novas oportunidades, né? E aí, em 2002, a Danfoss desenvolveu essa mesma tecnologia de bomba, porém com um material, né, de fabricação diferente, né? Que até então era aço inox 304 ou 316, né? E aí desenvolveu com um material um pouco mais nobre, onde pudesse atender as aplicações com osmose reversa, né? Sendo esse material o aço inox duplex e super duplex, né? E aí começamos a ter oportunidades de atender o segmento offshore, né? Porque o que acontece? As bombas de pistão axial, elas são bombas bastante compactas, né? E um dos problemas que o segmento offshore enfrenta, né, dentro de plataforma ou dentro das embarcações, né, é justamente espaço. Então, essas bombas elas caíram como uma luva ali para esses projetos de dessalinização dentro aí das plataformas de petróleo e dentro dos navios, né? E aí a Danfoss começou a se especializar aí dentro desse segmento, né, de bombas de alta pressão para osmose reversa. E em 2009, né, teve também mais um desenvolvimento aí inovador, né, para trabalhar em conjunto com as bombas, que são os recuperadores de energia. Então, o recuperador de energia trabalhando aí em conjunto com a bomba de pistão axial, né? E aí foi dando sequência, a gente foi ganhando mais mercado ainda dentro do segmento de petróleo e gás, né? E o último lançamento que fizemos, né, o último desenvolvimento da Danfoss, é um outro recuperador de energia, né? Sendo o MP70, né, já focado aí em plantas de dessalinização de médio e grande porte, tá? E no caso, isso é a primeira geração aqui que a Danfoss desenvolveu em 2009, seriam aí para pequenas e talvez alguns tamanhos aí de médias plantas, tá? Então, só para que vocês possam conhecer um pouco aí do histórico, né, de quando iniciou essa divisão de bombas de alta pressão, né, na Danfoss, e todo o portfólio de produtos que a gente tem dentro desse segmento. A fábrica das bombas de alta pressão da Danfoss, ela está localizada em Nordborg, na Dinamarca, né? Inclusive, eu tive o privilégio aí de conhecer o final do ano passado, né? Então, pude visitar a fábrica, ver todo o processo de fabricação das bombas, né? Então, foi muito interessante, né? Ver toda a qualidade que é feito as bombas da Danfoss e fabricada, né? Todo o processo ali, controle. A Danfoss também tem presença global aí, né? De vendas dentro desse segmento de high pressure pumps em 33 países, né? Tanto parte de vendas como em serviços, né? Então, aqui no Brasil eu fico como ponto aí de referência para acesso, né, a essa linha de produtos, né? Mas a gente também tem em diversos outros países aí também acesso, principalmente Europa e Estados Unidos, que são os maiores mercados que a gente tem. E Oriente Médio também. Agora vamos falar um pouquinho sobre produtos, né, em si, né, de high pressure pumps para o sistema de osmose reversa. Então, hoje, dentro do portfólio da Danfoss, né, a Danfoss ela é capaz de oferecer 4 tecnologias, né, sendo as bombas de alta pressão, né, de pistão axial, sendo os recuperadores de energia isobárico, tá? Depois vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre cada produto. Transmissores de pressão também, né? No caso, para água do mar, a gente tem as versões aí em titânio. E a linha de inversores de frequência, né? Conversores de frequência, variadores de frequência, aí como queiram. E aí, que no caso, a minha colega Cíntia vai estar falando um pouco aí sobre essa linha, né? Então, eu estarei falando sobre as bombas, sobre o recuperador e transmissor de pressão. E a Cíntia vai estar falando sobre os variadores de frequência. Aqui seria um fluxograma, né, de um sistema de dessalinização, né? A gente já pôde ver mais ou menos ali com a apresentação do Joaquim, né? Então, aqui eu só estou ilustrando onde se encaixariam, né, essas 4 tecnologias que a Danfoss possui, né, em seu portfólio. Então, nós temos aqui à esquerda, né, a bomba de alta pressão, né, sendo controlada por um variador de frequência, né? E aí ela pressuriza, né, essa água do mar em sentido a membrana, né? E aí, né, tem a necessidade de ter um controle ali da pressão, né, de descarga da bomba. Então,
para sistemas automatizados, né, é possível utilizar esse transmissor de pressão, né. Aqui nós temos a membrana, né, onde o Joaquim já explicou muito bem ali, né, onde você tem a saída da membrana ao permeado e aqui o concentrado, né. E aí, pelo concentrado, né, teoricamente você tem uma pressão aqui, né, na média, dentro de um sistema de osmose reversa de água do mar, a pressão na entrada da membrana é em torno de 60 bar, né, e aqui esse concentrado, ele acaba saindo ali, depende muito do projeto, né, do sistema, mas vamos imaginar que ele tem um ΔP ali de 1 bar e meio, 2, então você vai ter um concentrado saindo entre 58 e 58,5 bar de pressão, né? Isso varia um pouco. Então, a gente acaba tendo aqui uma água do mar, né, concentrada, saindo em alta pressão. Então, existe uma energia, né, que está nesse concentrado, né? E que num sistema tradicional, teoricamente, essa energia ela é perdida. E aí, com esse sistema de recuperação de energia, né, o recuperador isobárico, basicamente a gente consegue recuperar essa energia, né, transferindo essa pressão, né, que está saindo do concentrado por uma troca aqui, né, aqui a gente chama de trocador de pressão, né, que seria o recuperador isobárico, onde ele faz essa troca, né, e ele transfere essa energia, nessa pressão, para essa mesma água de alimentação. Então, aqui nesse sistema a gente tem alimentação para a bomba de alta pressão e, ao mesmo tempo, também a gente está alimentando esse recuperador de energia, né? E aí, o momento que a gente transfere essa pressão, né, desse concentrado, como a pressão aqui é um pouco mais baixa do que a pressão de entrada, é necessário você ter uma bomba booster, né, para que ela compense, né, esse 1 bar e meio ou 2 de diferença que a gente tem aqui. No caso do recuperador de energia da Danfoss, né, o iSave, ele já tem a bomba booster incorporada no recuperador de energia, né? Então você tem, vamos dizer assim, 2 equipamentos em um só, né? E ambos são controlados por um motor elétrico, né? E esse motor elétrico controlado por um variador de frequência, onde ele vai estar variando ali a rotação desse recuperador de energia, né? E consequentemente ali também variando a vazão, né? O fluxo de acordo com o projeto, tá? E aí a gente também tem aqui no lado do concentrado, né? É possível também a gente estar aplicando aí o transmissor de pressão, né? Para estar medindo aí a pressão, fazendo o controle. Aqui na pressão de alimentação também é muito importante você ter esse controle, né? Porque as bombas da Danfoss, por serem bombas de pistão axial, deslocamento positivo, e também por serem bombas que são isentas de óleo, né? Então a própria água faz a refrigeração dela, é necessário que você tenha uma pressão mínima na entrada. Então, por isso que você tem que ter esse controle para garantir essa pressão mínima, né? E assim também evitar a cavitação na sucção da bomba, tá? Então, aqui é um sistema, né, com recuperação de energia, para que vocês possam conhecer e entender onde se encaixa aí as 4 tecnologias da bomba, da Danfoss, no sistema de osmose, né? Então, temos a bomba de alta pressão, os variadores de frequência, transmissores de pressão, e temos aqui também o recuperador de energia, né? Vamos falar mais detalhadamente. Falando um pouco a respeito das bombas de pistão axial, né? Um grande diferencial, né, dessas bombas é que elas possuem eficiência de até 92%, né? Então, são bombas altamente eficientes, né, quando comparada aí com demais tecnologias de bombas no mercado, né, para o sistema de osmose reversa. Então, isso auxilia aí em todo o sistema, né, para que você tenha um consumo de energia aí bem baixo, né, e acaba tendo economia de energia, né. A Danfoss, né, ela tem a possibilidade de fornecer não somente a bomba, né, mas também o conjunto, né, motobomba, né, então a gente consegue fornecer aí a bomba com motor elétrico, né, e de acoplamento já montado, tá? E aí dentro desse portfólio de bombas, né, o modelo que atende, né, a parte de osmose reversa seria o modelo APP, tá? Esse é o nome da bomba aí para atender sistemas de dessalinização, né?
e elas possuem aí vazões a partir de 0,15 metro cúbico hora até 92 metro cúbico hora, né? Então esse é o nosso range de bombas aí com relação à vazão em metro cúbico hora, tá? E pressões podendo chegar até 83 bar, porém a gente tem alguns modelos especiais aí que podem chegar até 120, né? Porque em alguns casos já tivemos aplicações aí com osmose reversa, né? Para trabalhar com pressões entre 110 e chegando até 120 bar, né? O material de construção, como eu já havia comentado, né? Essas bombas elas são produzidas no material super duplex e duplex, né? E partes internas ali elas são reforçadas, né? Principalmente os pistões, né? Algumas partes internas ali que tem maior contato e tem maior tendência de desgaste, né? Elas são reforçadas com fibra de carbono, né? Que é um material também conhecido como PIC, tá? Que aumenta aí a resistência ao desgaste para que assim a bomba ela possa ter uma maior durabilidade. Aqui seria, né, somente um gráfico para que a gente possa estar mostrando, né, na verdade, fazendo um comparativo entre as bombas de pistão axial e as bombas centrífugas. Então, aqui a gente pode ver que nessa linha vermelha, né, que está uma reta, isso mostra que as bombas de pistão axial elas possuem uma eficiência linear, né? Então, elas não variam a sua eficiência, diferente das bombas centrífugas, né? E, além disso, também, um outro diferencial das bombas de pistão axial é que a vazão das bombas de pistão axial, elas variam de acordo com a rotação, né? E não estão atreladas à pressão, né? Então, uma vez que se você variar a pressão do sistema, e manter a rotação dela naquele valor de projeto, né, a vazão ela vai se manter constante, né? Já a bomba centrífuga, se você varia a pressão dela, ela consequentemente também varia a vazão, tá? Então, se você varia a vazão, né, você tem logo uma consequência na pressão e vice-versa. Então, esse é um dos diferenciais também com relação às bombas de pistão axial, tá? E quando a gente fala de bombas centrífugas, né, a gente também, essa variação de eficiência da bomba em si também pode variar de acordo com o ponto ali de trabalho da bomba, né? Então, cada sistema e cada projeto, né, você vai ter a sua eficiência da bomba centrífuga e caso você faça alguma variação ali no sistema, ela também pode ter a variação da sua eficiência. As bombas de pistão axial da Danfoss, né, são bombas que têm maior confiabilidade aí de mercado, né, e por serem bombas compactas, acabam auxiliando aí na redução de CAPEX, né, porque você consegue obter um skid, né, um equipamento com tamanho mais reduzido, né, e utilização de menos componentes ali de tubulação e tudo mais. Então isso auxilia também na redução de CAPEX. Na parte de redução de OPEX também, porque é uma bomba que tem uma maior durabilidade, né, e sua manutenção também é simples e fácil de ser feita, né. Então é uma bomba que você consegue desmontar, ela tem poucas peças internas e você simplesmente substitui aquelas peças que estão desgastadas, né. Normalmente os pistões são os que mais sofrem, né, e são os que normalmente se trocam primeiro, mas a Danfoss ela compartilha, né, com os clientes todo um material onde ensina, né, e mostra o tempo ali de que você tem que fazer essa manutenção, essa troca dessas peças internas, né? E ela também recomenda ali que você faça uma inspeção com 8.000 horas de trabalho ou então um ano, né, de operação, justamente para você poder verificar como está a situação da bomba, ver se internamente lá está tudo ok, se não está tendo algum desgaste prematuro, né? Para que assim você também possa corrigir dentro do seu sistema. Então é uma bomba aí que tem uma eficiência energética também muito boa e bastante conhecida no mercado, tá? Então esse é um dos benefícios aí que as bombas da Danfoss possuem. Os recuperadores de energia isobárico, né? Então temos
os modelos iSave, né, como eu já comentei, que são os modelos que já possuem as bombas booster incorporada, né, no único produto, né. E a diferença desses modelos iSave, né, para o modelo MP70, que é o modelo em que a Danfoss lançou recentemente, né, é que o iSave ele não tem a bomba booster incorporada, porém ele já foi projetado para plantas de médio e grande porte, né, onde normalmente se trabalha com esse equipamento em paralelo, né, e aí normalmente a descarga dele, né, ela é descarregada numa tubulação, e nessa tubulação vai para uma bomba booster, né, onde ela vai receber a vazão de todos esses recuperadores em paralelo, né? Então, você acaba conseguindo ter uma maior eficiência, né, no sistema, e também a questão de custo, né, também menor, mais reduzido, por conta que você não tem a necessidade de utilizar várias bombas boosters para poder estar atendendo aí o recuperador de energia. Dentro do portfólio, a gente tem aí o iSave 21, né, que trabalha aí com vazões a partir de 6 metros cúbicos até 22 metros cúbicos, né, e aí vai passando para o iSave 40, que vai de 21 a 41, iSave 50 de 42 a 52 metros cúbicos, né, e os maiores iSave 70 e MP70, podendo trabalhar aí com vazões de 50 a 70 metros cúbicos, né, e pressões aí similar da bomba, né, trabalham até 83 bar. Material do corpo também, igual da bomba, né? São fabricados em aço inox duplex e super duplex, e também com partes internas reforçadas aí com PIC, tá? É importante frisar também que os recuperadores de energia da Danfoss, eles possuem, né, uma eficiência de até 94%, então também é um produto bastante eficiente aí, que auxilia bastante aí na eficiência da planta, né, do equipamento. Então, em conjunto aí com as bombas de pistão axial, você vai obter aí um sistema com a maior eficiência de mercado, né? E outro ponto interessante é que por terem os motores elétricos ali para estar fazendo o controle de rotação e também o controle ali de vazão, né? Você acaba tendo também uma maior segurança contra o sobregiro, né, que esse recuperador possa ter, né, porque outras tecnologias de recuperadores de energia isobárica de mercado, ele utiliza a própria água para poder girar, né, esse rotor do recuperador de energia, né, e aí você pode ter problemas de sobregiro. E também outro ponto interessante seria a questão da criação de biofauna, que às vezes pode acontecer, em que num recuperador isobárico cerâmico, né, ele pode travar, e diferente da Danfoss, por já ter essa questão do motor elétrico, ele não implica no funcionamento do seu motor, né? Então, essa é uma das vantagens que o recuperador de energia da Danfoss possui com relação a alguns outros recuperadores de energia isobáricos de mercado. Aqui, somente fazendo um comparativo, né, do recuperador de energia da Danfoss com outro recuperador de energia de mercado, né, que seria um recuperador isobárico cerâmico, né? Então, aqui a gente pode ver que a gente tem esse recuperador de energia, esse é o recuperador de energia isobárico, e aí após ele é necessário ter uma bomba booster, né, para poder compensar aquele ΔP de pressão. Também necessário um medidor de vazão, né, para que você possa controlar essa vazão e assim garantir que não venha a ter sobregiro, recuperador de energia, e além das tubulações, né? Então você acaba tendo um sistema um pouco grande, né? E quando comparado com o da Danfoss, que é um sistema bem mais compacto, né? E com as vantagens que já comentei, né? Com relação a essa questão de sobregiro, né? Que nesse caso não vai ter, porque você já tem um motor elétrico aqui fazendo todo o controle, não só do recuperador isobárico, mas também da bomba booster, né? Então, isso acaba sendo uma segurança aí para o seu recuperador de energia. Tá? Da mesma maneira que a bomba, né, também é uma bomba de maior confiabilidade aí, né, o recuperador de energia também, né, então, sendo um produto compacto também te auxilia na redução de CAPEX também.
Na parte de redução de óxidos também acaba auxiliando, porque é um produto também que tem longa durabilidade, né? Um produto que desde que você trabalhe com ele de forma correta, dentro dos parâmetros que a Danfoss recomenda, você vai ter um produto que não vai quebrar, um produto que, né, vai estar sempre trabalhando nas condições ideais ali. É um produto de fácil manutenção, né? Da mesma maneira que você desmonta a bomba, o recuperador também você consegue desmontar e trocar somente aquela peça desgastada ou danificada por algum motivo, né? Diferente do recuperador cerâmico, que se ele travar ou se ele quebrar, você tem que trocar o módulo interno todinho, né? Então acaba tendo um custo maior aí na parte de reparação. E é um produto que é fácil de estar utilizando, né? Então, tem um design simples e flexível aí também, tá? Fácil de ser instalado, né? Então não tem muito segredo, então é um produto aí bem interessante para os sistemas de dessalinização. Falando um pouco sobre os transmissores de pressão, né? A Danfoss, entendendo que esse segmento de osmose reversa é um segmento em constante crescimento, né? No mundo, né? Então a gente vê cada vez mais falar de sistemas de dessalinização de água do mar, né? No Brasil era algo que poucas pessoas ouviam falar e hoje a gente já está começando a ouvir falar de algumas plantas, né? Sendo produzidas ou que estão em projetos, né? Ou então até mesmo a questão de hidrogênio verde, né? Existe toda essa questão também de utilizando para captação de água do mar aí produzir essa água para poder alimentar, né, o sistema de eletrólise de hidrogênio verde, né? Então a gente vê que isso é um sistema que vem crescendo, né? Antigamente era uma tecnologia cara, porém hoje ela vem se barateando por conta dessa crescente. E aí a Danfoss desenvolveu esses transmissores de pressão de titânio, né, para poder trabalhar com a água do mar, né? Como a gente sabe, a água do mar ela é muito corrosiva, então mesmo que você utilize ali um aço inox 316, no decorrer do tempo esse transmissor ele acaba se deteriorando na parte interna, né? Então a Danfoss lançou esse modelo DST P40i, onde a gente possui ali conexões BSP de 1/4 e meia polegada, né, também, e ranges de pressões que variam aí de 0,4, né, até 100 bar de pressão, né? E os materiais aí do corpo, no caso aqui, a parte externa e interna de titânio, né, e a parte do sensor de cerâmica, né, e as juntas de FKM. Então, é um sensor aí dedicado a aplicações de fluidos agressivos, né? Então, não só para a água do mar, mas também para outras aplicações, como processamentos químicos, né, líquidos contendo clorato, né, e também hidrocarbonetos também, né? E suas configurações de saída, né? Então, é um transmissor de pressão relativa, né? Uma pressão manométrica. Ele possui proteção contra a polaridade reversa, né? E o sinal de saída dele é 4/20, que é bastante comum aí no mercado. Então, é um produto também de ótima confiabilidade, né? Também auxilia aí na questão de redução de CAPEX e OPEX também. Então, sendo um produto aí de extrema durabilidade, robusto, né? E que vai atender aí muito bem a aplicações aí com água do mar. Tá? E aqui eu gostaria de trazer também alguns cases de sucesso, né? Algumas aplicações onde nós temos aí as aplicações aí das bombas de alta pressão da Danfoss e os recuperadores de energia, tá? Então aqui é um case bem interessante, né? Um navio da Marinha, né? Tive até o privilégio de estar visitando esse navio e estar conhecendo ali internamente, vendo o sistema, né? O skid ali de osmose. Então nesse navio é um navio aí que possui 6 skids no total, né? Interno, sendo 4 com bombas Danfoss APP 8.2, né? E 2 com bombas APP 1.0. Então você vê que é um sistema bem compacto, né? Por conta até do espaço que é bem complicado dentro do navio, né? Então é bem interessante aí a aplicação com as bombas da Danfoss dentro do navio. Temos aqui também a aplicação em plataforma de petróleo, né? Um projeto aí também bastante interessante, tive o privilégio de participar, onde fornecemos aí no total 10 bombas, né? Sendo 7 bombas APP 13 e 3 bombas APP 16, né? Também
junto com válvulas de retenção, mangueiras, né, e acoplamentos aí para montagem em motor elétrico, né? Então, todo esse sistema, né, desses skids, eles fornecem aí 1.360 metros cúbicos de água por dia, tá? A utilização aí dentro das plataformas de petróleo, tá? Então, aqui a gente pode ver a bomba da Danfoss, né, bem aqui, embaixo aqui das membranas. Esse também aqui foi um outro case também, nesse caso foi um retrofit, né, onde teria aqui um sistema com bomba multistágio e recuperação de energia turbocharger, né, então o cliente optou por fazer um retrofit nesse sistema e substituir pelas bombas da Danfoss, né, aqui a foto à direita, e com o recuperador de energia iSave, né, então uma plantinha aí de 260 metros cúbicos dia, uma bomba de APP 11.2, APP 11.200 e um recuperador iSave 21. Tá? E aí fornecendo aí uma economia de 45% aí de energia. Uma outra planta aqui no Chile, essa aqui é uma planta para consumo humano, uma planta de 960 metros cúbicos dia de água permeada, onde foi aplicada aí uma bomba APP 46 e um recuperador de energia iSave 50 e também para controlar os motores elétricos, né, os inversores de frequência VLT Drive. E aí foi possível obter uma economia de 50% de energia aí na planta. Mais um caso aqui no Chile também, em Serra Gorda, onde é uma planta um pouco maior aí de 8.600 metros cúbicos dia, né? Uma planta toda construída, os skids dentro de containers, né? Então bem interessante também. Então são 6 containers, onde o total são 12 bombas APP 38 e 12 recuperadores de energia iSave 40, né? Controlados aí por inversores de frequência da Danfoss também, tá? Então, né, pode ver que realmente a bomba da Danfoss, os recuperadores de energia são bem compactos e aí são possíveis até de estar montando aí dentro de containers. Aqui um outro case, né? No caso aqui um hotel no México, onde a planta tem um fornecimento de 1.248 metros cúbicos dia, né? Sendo essa capacidade em 2 skids. E nesse caso foram fornecidas 2 bombas APP 26, 1.200 e 2 recuperadores de energia iSave 40 com variadores de frequência também da Danfoss, tá? Então, essa daqui é as bombas da Danfoss, né? Temos aqui mais um caso aí com o hotel no México também, né? Nesse caso foi uma APP 17.500, então a gente pode ver aqui a bomba montada aqui com o motor elétrico, né? Essa planta fornecendo aí um 408 metros cúbicos de água, né? Também para consumo humano, tá? Então, só para que vocês possam ter ideia aí, né, de como que é a instalação, como que fica aí no sistema as bombas da Danfoss. Aqui é um outro case aqui, no caso, num condomínio de casas em Lima, no Peru, né? Onde essa planta fornece aí 255 metros cúbicos de água por dia, né? Tem essa capacidade, tendo aí uma bomba APP 13.500 e um recuperador de energia iSave 21, fornecendo aí para esse condomínio 50% de economia de energia aí para esse sistema. Aí temos esse outro sistema um pouco maior também, na ilha de Aruba, uma planta de 11.000 metros cúbicos dia, né, de água, onde foram fornecidas aí 12 bombas APP 43 e 16 iSaves 40, né, também controlados por recuperadores de energia, controlados por inversores de frequência da Danfoss. Aqui a gente pode ver a foto à direita, né, as bombas ali trabalhando em paralelo, tá? Então essa é uma possibilidade também, né, quando em algumas situações a gente pode utilizar as bombas também em paralelo, assim como o recuperador de energia. E aqui também um case bastante interessante, que é um sistema de osmose reversa de água do mar para tratamento de piolho, né, no salmão, tá? Então, esses são barcos que possuem um poço, né, e aí eles fazem todo um sistema, né? Depois, até se vocês tiverem mais interesse em saber dessa aplicação, existe um webinar que a Danfoss fez recentemente, né, com o nosso pessoal da Europa, onde fala um pouquinho mais, né, não vou entrar muito no detalhe aqui, mas basicamente eles utilizam a
a água do mar, né, transformar a água do mar em água doce para utilizar essa água doce para poder retirar esses piolhos, né, esse parasita, né, que acaba grudando aí na pele do salmão. Tá? Então, é uma das formas que eles encontraram aí de tratar, né, desse parasita que gruda no salmão. Tá? E para finalizar, essa planta aqui de osmose reversa também, né, na Itália, é uma planta de 12 mil metros cúbicos dia, onde foram fornecidas 8 bombas APP86, né, uma das maiores bombas que a gente tem aí no portfólio, 12 iSave 70, né, e também foram fornecidos aí transmissores de pressão DST-40 e os inversores de frequência da Danfoss também. Né. Conseguindo aí atingir uma economia de energia de 88%. Aí, tá? Então, bem interessante esse case também. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre esse case, aí tem alguns no site da Danfoss onde vocês podem ler com mais tranquilidade, tá? Então, essa seria a minha parte aí dos produtos de Hyper Actually Pumps. Vou estar passando a palavra aí para a Cíntia falar um pouco sobre no final a gente volta aí para as perguntas que vocês fizerem no chat. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Cíntia, né? Sou engenheira ambiental e sanitária. Hoje estou atuando na Danfoss, na divisão de saneamento, né? Então, tanto para ETA, ET, elevatória, atendo o Brasil inteiro, algumas partes ali de São Paulo, tá? Então, hoje eu venho para compor esse time da área de saneamento. Já atuo 10 anos no saneamento e recentemente agora pela Danfoss, né? A Danfoss, ela foi a primeira empresa a fabricar conversor de frequência, tá? Isso em 1968, que coincide com a vinda dela para o Brasil. Eu vou colocar, né, os conversores de frequência focados na ETE. Então eu entro, né, só aproveitando o webinar, a gente vai falar um pouquinho de osmose, mas eu também vou falar de outras aplicações que a gente tem o conversor dentro de uma ETE. Tá? Então, na linha de conversores, o conversor que é voltado para a área de saneamento, ele é o Aquadrive FC202, tá? Então, ele tem aí essa carinha. Por que utilizar um conversor? Então, basicamente, é por conta de eficiência. Eu vou trazer ali alguns casos onde a gente realmente vai mostrar isso, tá? Então, o mercado hoje, ele tende a buscar por eficiência, tá? Então, o conversor ele vai ajudar a gente nessa parte. Porque quando a gente pega uma estação de tratamento, você tem variações ali de entrada de carga, né? Então, a gente consegue colocar por exemplo, um inversor de frequência em bomba, soprador, ventilador, enfim. Tudo que tem, são equipamentos ali de rotação, a gente consegue colocar o inversor. O Aquadrive aqui tem até algumas informações sobre ele. Ele tem uma configuração muito rápida, tá? E ela é bem intuitiva, tá? Nós temos também algumas funções especiais, tá? Então, vou citar várias funções, mas eu vou citar algumas que têm uma maior importância. Então, por exemplo, você consegue ali, quando a gente fala final de curva de bomba, né? Por que é importante? Você consegue, às vezes, identificar um vazamento dentro de uma tubulação. Como que isso acontece? Você tem ali as condições de final de curva da bomba, que ocorrem quando uma bomba está produzindo um volume maior para segurar aquela pressão programada. Então, essa situação, você pode identificar um vazamento nos sistemas de dutos de distribuição. Tá? Então, isso pode provocar ali um alarme de parada da bomba ou um aviso. Então, com isso, você tende a ter ali uma economia de energia, de água. Tá? Outra coisa é que a gente consegue também, tem o controlador de cascata. Tá? Então, você tem várias bombas e você consegue controlar ali o motor e a velocidade variável da bomba. Tá? Tem uma outra função que é o Sleep Mode. Então, um exemplo, né? Se a carga do sistema ela permite uma parada do motor e essa carga ela estiver sendo monitorada, o motor ele pode ser parado ativando essa função do Sleep Mode. Esse não é um comando, tá, de uma parada normal.
mas desacelera o motor até 0 RPM e para de energizar esse motor. Então, o Sleep Mode ele determina condições, né, que são ali monitoradas para descobrir quando a carga foi aplicada novamente ao sistema. Um outro ponto, tá, que eu acredito realmente que seja importante quando a gente fala, né, do inversor e de função especial, é essa questão do golpe de arite, né? Então, em sistemas de fornecimento de água, é possível, né, que ocorra esse tipo de golpe hidráulico, então, ao encher a tubulação muito rapidamente, né? Então, você consegue ali limitar um pouco a velocidade de enchimento dentro de uma tubulação. Tá? Então, aqui só citando realmente algumas das funções especiais, mas a gente consegue depois discutir caso a caso das funções e aplicações. Quando eu falo, né, de aplicação dentro de uma ETE, a gente consegue falar de, por exemplo, misturadores, agitadores, bombas, sopradores, e ali por último eu trago, né, um pouquinho da osmose reversa também. Então, para misturadores, agitadores, principalmente quando você tem ali, por exemplo, polímero ou processos, né, físico-químicos, que geralmente você vai ter ali uma bomba helicoidal, então você coloca ali um inversor de frequência para você ter essa dosagem de químico, tá? Então aqui a gente tem só alguns desenhos. Eu trago também, e vou dar também um pouco de foco nos sopradores e sistema de aeração. Então, dentro da ETE, a gente tem vários processos, né? Primário, secundário, terciário. Quando a gente fala, né, do tratamento biológico, entra a parte de aeração. Quando eu falo em aeração, no mercado existem vários tipos de aeração, mas tem a aeração por ar difuso. E aí nós teremos os sopradores, né? Então, basicamente, o ar difuso você tem um sistema de aeração, que são os sopradores, uma tubulação, que geralmente é de aço inox, e o sistema de aeração, que aí ele pode ser fixo ou removível. Por que eu trago ele? Quando você tem o sistema de aeração, é o seu maior consumo de energia. Pegando toda a ETE, ele representa em torno de 60% de toda a energia da ETE. Então, você realmente tem um consumo muito alto. Por que aplicar ali o inversor de frequência nos motores ali dos sopradores? Você tem o seu sistema de aeração. Esse sistema de aeração, se a gente for falar de lodos ativados convencional, ele vai trabalhar com oxigênio dissolvido em torno de 2 miligramas. Tá? Esse oxigênio dissolvido, ele vai de acordo com a carga de entrada nesse tanque de aeração. Então, tem momentos que você vai ter um pico, tem momentos que você vai ter uma baixa e uma média. No momento de pico, o seu oxigênio dissolvido desce. Então, em vez de ele estar ali em 2, ele vai para 1,5, 1. Nesse momento, você precisa aumentar a rotação do seu soprador. Tá? Então, o seu inversor ele vai fazer isso. Em outros momentos, você vai estar batendo 2, 3 miligramas. Quando você está acima de 2, se o seu sistema é o lodos ativados convencional, você está gastando energia. Então, ele vai e modula para 2 miligramas, essa rotação para tender a voltar a 2. Então, com essa manobra, você ganha eficiência energética. Tá? Então, por isso eu dou um pouco mais de ênfase dessa questão dos sopradores e do sistema de aeração, porque realmente é onde você tem um consumo energético maior. E a gente aplica os inversores nos sopradores. Tá? Então, aqui tem algumas ilustrações ali das tubulações que saem dos sopradores, o sistema de aeração, né, no fundo dos tanques, aqui um sistema já em operação. E esses são os sopradores. Tá? Então, sempre visando aí eficiência energética e essa questão da vazão de ar que está vinculado ali à rotação da máquina. Tá? E quando a gente fala de osmose reversa, então, por que aplicar, né, o inversor ou o conversor de frequência na osmose? Você vai melhorar ali o ponto energético da osmose, vai trabalhar essa vazão. A osmose, ela tende, né, a ter uma incrustação na membrana, isso é normal, assim como no sistema de aeração também ocorre incrustação.
tá? Então, é um processo natural. Quando isso ocorre, né, nas membranas de osmose, o inversor ele vai aumentar ali a frequência para manter a mesma vazão de entrada, tá? Isso antes de entrar no CIP de limpeza, enfim. Então, ele sempre tende ali a manter essa vazão. Então, o cliente é o que ele precisa dessa vazão constante, tá? E também para não causar o golpe de arite, para você não ter nenhum problema ali nas tubulações, nas membranas. Então, o que a gente recomenda? Em todas as bombas você ter ali um inversor de frequência, porque você faz ali uma curva de aceleração e você no sistema e a longo prazo você acaba também economizando energia. Tá? Então, estou fazendo aí um overview de realmente aonde a gente consegue, né, aplicar ali o conversor de frequência na osmose, numa estação. Se depois alguém tiver alguma pergunta, fico à disposição. Se quiser discutir, eu vou deixar também meu contato direto, a gente consegue falar, marcar uma reunião, tá? Então, fico à disposição. Muito obrigado, Cíntia, pela apresentação, pela explicação aí, né? Acho que agora podemos abrir aí para as perguntas, né? Na verdade, já temos algumas perguntas aí. Então, eu vou estar trazendo aqui e direcionando aí a cada um de nós aí para poder estar respondendo, né? O Giovanni, na verdade, eu acho que não é uma pergunta, só um comentário, né? Ele diz assim que no mercado nordestino, onde estamos, tratamos 90% de água salobra e equipamentos de baixo volume tratado, entre 2 a 6 metros cúbicos hora. Isso no Nordeste, bastante, né? Inclusive, a gente teve aí contato com o pessoal do projeto Água Doce, né? Com a intenção aí de tentar fornecer, né, as bombas, porém acabou que não indo para frente, por conta que, por ser uma aplicação com água salobra, né, essa bomba que a Danfoss tem no portfólio, né, que são bombas de super duplex, acaba sendo uma bomba um pouco cara, né, para esse tipo de aplicação, né, porque você está utilizando ali um material muito superior, né, onde uma bomba de 316 ali já seria o suficiente para estar atendendo nesse sistema. E o outro motivo também era por conta da pressão, né? Então, as bombas da Danfoss, para essas vazões, né, a pressão mínima de trabalho é 20 bar, né? E normalmente nesses sistemas você trabalha ali, pode variar um pouco, mas a partir de 6 bar, podendo chegar até 10, né? Então, é uma pressão menor do que a pressão que as bombas de pistão axial da Danfoss pode trabalhar, tá? Vamos para a próxima pergunta. Oswaldo, existe alguma especificação especial para os motores elétricos aplicados junto às bombas e recuperadores? Bom, uma pergunta para mim. Na verdade, não, tá? É um motor elétrico comum, né? A única coisa que eu poderia se considerar como especial seria só o flange dele, né? Que tem que ser um flange específico, porque a gente vende a gente tem, na verdade, né, o kit acoplamento, né? E esse kit acoplamento, ele é montado na bomba, né? Então a bomba ela fica suspensa, né? A bomba ela não tem uma base, né? Então ela fica suspensa no próprio kit acoplamento, que consequentemente é montado no motor elétrico, né? Então basicamente é só esse ponto, né, que tem que ter atenção, né, de questão especial, né? Mas basicamente no demais ali características do motor elétrico é um motor elétrico comum, onde a gente vai especificar ele, né, selecionar esse motor com base no torque necessário que a bomba necessita para trabalhar na condição do projeto, né? Próxima pergunta também do Oswaldo, ele pergunta o seguinte: qual a expectativa de vida de uma bomba APP aplicada em osmose reversa? Existe algum plano de manutenção preventivo? Bom, a questão de expectativa de vida da bomba, ela também pode variar muito, né? Vai muito da situação do equipamento, né? De como que está sendo ali até o pré-tratamento, né? A alimentação da água, né? Porque basicamente o que faz essa bomba
se desgastar precocemente é se caso ir para a bomba, né, micropartículas sólidas, né? Então imagina a bomba ela funciona como um motor de carro, né? Então imagina que você tem o motor do carro ali e ali por algum motivo vai algumas partículas sólidas, então vai acabar arranhando, né, a camisa do pistão, o próprio pistão, e aí você começa a ter perda de eficiência, né? Então, mas assim, eu já vi situações em plantas onde bombas da Danfoss trabalhou mais de 10 anos sem, né, ser trocado peças internas, né? Então, vai variar muito, né? Mas a Danfoss tem um plano de manutenção, né? Ela fornece, né? Onde ela detalha cada parte interna com quantas mil horas, né? Teoricamente, seria necessário fazer a troca, né? E ainda assim, ela também sugere que faça uma inspeção a cada 8.000 horas de trabalho ou então um ano de operação, para que também você possa, assim, visualizando ali algum desgaste precoce, né, e estar efetuando ali alguma correção no seu sistema, a fim de evitar a perda aí de mais peças internas da bomba, tá? Uma outra pergunta agora é para o Joaquim. A Bianca, ela pergunta o seguinte, Joaquim: por gentileza, poderia me informar como retirar o clorato da água com osmose reversa? Não sei se o Joaquim está com o microfone aberto. Não, tô ouvindo aqui. Sim, eu já tinha visto a pergunta. Show, maravilha. Com osmose, você consegue rejeitar até 98% todo o clorato presente, né? Mas precisa ter osmose, aí precisa ver as condições dessa água, tá? Você não saberia dizer assim, como retirar. Eu sei que com a osmose a gente consegue fazer, né? Precisaria fazer a avaliação enfim, da água para passar na osmose, da concentração de clorato e também de toda a água, né, na verdade, para poder verificar qual seria o melhor ponto de operação dessa osmose. Tá? Mas é uma forma de remover clorato através de osmose reversa. Okay? Show. Mais uma pergunta aqui. O Magnum, o Brasil tem fabricante de membrana? Eu pelo menos não conheço. Não, né? Não tem. São todas importadas, né? Sim. As principais aí do POM, né? Toray, tem LG, né? E diversas outras aí também. Membrana de osmose reversa, ela, mais ou menos ali no início dos anos 2000, as patentes caíram, né? Então houve um crescimento muito grande da oferta por conta de fabricantes, principalmente da China. Né? Então, hoje em dia você tem, além desse que você falou, você tem outros fornecedores também na China de outras marcas, enfim. Tá? Sim, então, tem bastante. hoje tem bastante, né? E aí é bom dar sempre uma pesquisada, né? Ver quem... exato, não no Brasil. E aí é sempre bom pesquisar, né? Até para poder saber, né? Quais possuem melhor qualidade, né? E que atenda melhor o projeto, né? Isso vai depender muito do projeto também. O Magno também perguntou: o equipamento de osmose reversa de uma marca X pode usar membrana de uma marca Y? Ou cada membrana é destinada a um equipamento certo? Neste caso, eu vejo que não teria problema, né? Só tem que ver a questão do tamanho, né? E de vaso e tudo mais, se é compatível, né? Não, na verdade não. Na verdade é tudo padronizado, né? Você pode... É assim, ó. Pelo que eu entendi dessa pergunta aí, primeiro, os fabricantes de membrana, eles não fabricam o sistema de osmose, tá? A maioria deles. A exceção é a Suez, que agora virou... Veolia, enfim, que ela tem equipamento também, tem membrana, né? Tem tudo. Mas a maioria não, tá? A maioria só faz a membrana. Então são os OEMs, são empresas igual a minha que fazem a osmose reversa, por exemplo. Então, se eu ou se outra empresa no Brasil fizer uma osmose com membrana, por exemplo, da Dupont ou da Toray, e depois quando você for trocar, você vê que é mais vantagem para outra membrana, mas que as mesmas especificações é semelhante, não tem problema nenhum. Tá? Então ela é bem intercambiável isso. Né? O mercado de osmose, nesse ponto, ele é muito flexível, é tudo padronizado. O vaso é padronizado e as membranas são padronizadas em termos de tamanho. Então você você consegue, por questão de tamanho, você consegue trocar. Aí tem que ver a especificação também, porque aí você não vai pôr uma de água salobra e substituir. Quer dizer, você tem uma de água do mar e pôr uma de água salobra, enfim. Aí não vai funcionar. Mas assim, se for a mesma especificação e tal, dá para fazer assim, sem problema.
Que é uma das grandes Maravilha. vantagens desse mercado, é justamente isso. Foi bom o jeito que eles construíram lá, que ele se desenvolveu, Sim. né? Exato. Acho que, deixa eu ver se entrou mais alguma. Entrou mais uma pergunta aqui. O Oswaldo perguntou: Joaquim, existe alguma aplicação de água na agricultura tratada por osmose reversa? Nossa, muito, muito. Mas aí, O no Oriente caso, Médio inteiro é baixa é pressão, né? irrigação por osmose. Oi? Mas aí, nesse caso, não seria água. Eles usam com água do mar também? Também, né? Tem também a aplicação. Sim, não tem não tirar. Você faz com reuso, você faz com água, inclusive água, eles usam lá para irrigação até água de extração de petróleo. Eles fazem o reuso dela para irrigação. A questão de você utilizar água no Brasil com osmose, por exemplo, eu já fiz cotação de osmose. O problema é que não paga. O que está se plantando lá, o negócio, ele não gera dinheiro suficiente para você irrigar aquilo com uma água que vinha de uma osmose, entendeu? Então depende da necessidade, depende do valor agregado no produto. Né? Esse é o grande ponto, né? Então, se você não tem outra opção, é osmose. Mas se tem outra, ou, enfim, outras questões econômicas. Eu mesmo, uma vez eu fiz uma osmose para uma granja na Bahia, que a água era salobra. O cara mudou a granja de lugar para não pôr osmose, entendeu? Então, depende, tá? Sim. Mas existe sim, muitas. Já teve um caso que eu também fiz a venda de uma bomba e um fabricante, ele vendeu esse equipamento para osmose de água do mar, para fazer a captação e fazer a água, né, o permeável, alimentar o gado de uma fazenda. Sim. Também, já teve um caso também. Então, se o negócio pagar, se a necessidade de pagar, sim. O André perguntou aqui que ano que foi que caiu a patente da membrana. Não sei se você sabe esse detalhe. Cara, o ano certinho foi no começo dos anos 2000, tá? Foi a partir da década de 2000 que começou a ficar barato membrana de osmose por conta dessa questão da queda das patentes. Até 2005 tinha caído tudo já. Tá. Então não faz tanto tempo assim, né? Não. Pode ver que... recente, eu lembro nos anos 90, quando eu fiz estágio na Petrobras, nossa, a osmose reversa era tratado igual um disco voador. Né? Eu trabalhei numa planta da Petrobras que tinha uma osmose lá na ENTA, nossa, era uma coisa... Assim, a osmose não dá certo, é lógico, os caras pegavam a água do rio e iam direto dentro da osmose, falei, não dá desse jeito também, né? Mas era uma coisa que só, enfim, empresas do porte da Petrobras tinha, depois foi popularizando. Hoje foi se expandindo, né? Hoje está mais popular, né? O Oswaldo perguntou aqui qual o range de temperatura da água permitida na entrada das bombas. Isso aí é entre até 50 bar, tá? Entre 0 e 50 bar, mais ou menos, tá? Bar não, graus Celsius. Entre 0 e 50 graus Celsius, tá, Oswaldo? A limitação aqui, acho que é mais por conta até da membrana, né? Porque a membrana não pode passar de 40, geralmente. Né? A bomba aguenta até 50 graus aí, né? Então, a membrana exatamente. Então, o que vai limitar... O Giovanni perguntou como podemos melhorar com a Danfoss. Não sei se seria em questão de eficiência, né? Se for isso, se quiser, você pode me mandar um e-mail depois. Você pode me mandar um e-mail depois e a gente conversa referente ao seu sistema, né? Se você tem um sistema de osmose e quer saber mais detalhes aí como se comportaria com as bombas e recuperadores da Danfoss, né? E a gente faz um estudo podendo aí verificar aí o quanto de economia você teria de energia aí com as tecnologias da Danfoss, tá? Show de bola. Ele comentou ainda que tem cerca de 600 contratos de locação. Isso é interessante. Normalmente as empresas que locam equipamentos, elas são muito interessadas nas tecnologias da Danfoss justamente por isso, né? Porque acaba viabilizando aí um consumo de energia, né? Uma economia de energia, então a gente é bastante procurado aí por conta disso, tá? Mas pode mandar um e-mail para mim, Giovanni, não sei se você chegou a pegar aí na apresentação,
mas é anderson.ferreira@danfos.com, tá? Deixa eu ver se dá. Poderia até ter escrito aqui, né? Aí o Magnum, os produtos químicos para a limpeza das membranas, podia citar alguns? Aí é uma pergunta para o Joaquim. Acho que é para fazer o CIP, né? Produto para limpar a membrana é limpa com produto tranquilo. Você tem a limpeza com a hidróxido de sódio, né, que é a limpeza alcalina, e a limpeza ácida, que pode ser feita com ácido cítrico ou ácido clorídrico. Eu compartilhei o meu e-mail na resposta do Giovanni aí, tá? Ele não conseguiu pegar antes. Está aí disponível na resposta. Bom, acho que Os dois produtos que eu falei aqui são, só para complementar aqui, são os dois básicos, né? Hidróxido de sódio para limpeza alcalina e o ácido, pode ser ácido clorídrico para limpeza ácida, né? Aí, se houver necessidade, esses dois não estão funcionando, aí tem que se estudar melhor qual tipo de fauna, qual tipo de deposição tem na membrana, e aí pode também começar a trabalhar com outros tipos também de produtos, tá? Mas basicamente são esses dois. Maravilha. Bom, as perguntas aqui encerraram. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Se não tiver, eu vou estar passando a palavra para a Débora finalizar o nosso webinar. E desde já quero agradecer aí a presença do Joaquim, né, que aceitou o nosso convite aí, para poder estar trazendo aí esse conteúdo, aí, essa parte teórica sobre osmose reversa, né? Obrigado a Cíntia também por trazer informações aí sobre os inversores de frequência, né, da Danfoss. O Magnum está perguntando, quando a produção começa a cair, pode ser a membrana saturada? Geralmente né? O ciclo, né, de uma operação de osmose reversa, a osmose começa a haver deposição, né? Tanto de sais quanto de outros contaminantes, né? E de várias origens, né? Então, ao longo do tempo, você vai aumentando. Lembra aquela equação que eu mostrei? Então, você vai aumentando a pressão, né, no permeado de tal forma que você vai diminuindo o fluxo na membrana. E aí você vai perdendo pressão, perdendo vazão. E aí você tem que fazer limpeza. Isso. Eu já vi um caso também de um cliente que relatou onde ele teve problema no filtro cartucho, né, onde o filtro cartucho estava saturado, e aí ele começou também a ter uma perda de produção aí nas membranas. Mas aí sim, mas aí seria montante, né? Mas aí é uma coisa bem simples de pegar, porque é só ver a perda de carga no filtro também. Aí, Porque o que aconteceu nesse caso que você falou é que, como aumentou a perda de carga no filtro, a bomba que alimentava a bomba de pressurização não entregou a água suficiente para ela. Então, aí nessa situação você pode ter até uma osmose limpa, mas aí é só o filtro, né? Sim, exatamente. Só limpar o filtro. O André. Legal, pessoal. A gente comentou... precisa encerrar, na verdade, Anderson, porque o nosso tempo está acabando. E o pessoal que tem mais perguntas, na bio dos palestrantes, tanto do Anderson quanto do professor e também da Cíntia, tem um e-mail deles e pode enviar a pergunta diretamente para eles responderem. Maravilha? Maravilha. Muito obrigada, Anderson, Cíntia, o professor Joaquim também. Agradecemos a presença de vocês. A gente espera que esse webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes da gente nos despedir, gostaríamos de convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais, na Danfoss Brasil, no Facebook, no LinkedIn e também no Instagram. E também convidamos a todos a se inscreverem no nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde poderão encontrar alguns dos nossos webinars gravados, inclusive esse aqui em breve vai estar disponível. Cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades da Danfoss. E no nosso site, colocando na pesquisa ali, Revista Solutions, também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. Em continuação, apontando a câmera do seu celular para o QR Code ao lado,
pode acessar também a nossa agenda de webinars e poderão se inscrever gratuitamente em todos que quiserem. Caso prefiram, poderão digitar webinar.danfoss.com.br no seu navegador para acessar a agenda. Aproveite também a oportunidade para falar para todos, se tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente no nosso serviço de atendimento ao cliente, pelo e-mail ou pelo telefone disponível. E também convido a todos a escutarem o nosso podcast, Dribladores da Refrigeração. Novamente, agradeço a participação de todos, os nossos palestrantes, do Vitor também está dando um apoio aí nas perguntas, e esperamos revê-los em nossa próxima apresentação. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Bom dia. Obrigado, pessoal.